Olá a todos, aqui é Oliver da Oliver Investimentos. Esse é o episódio número 12 do meu podcast e nesse episódio eu quero falar sobre o Tesouro IPCA. Recentemente eu vi uma newsletter de uma casa de research. Não vou aqui divulgar o nome da casa de research, mas ela estava falando na newsletter a respeito do Tesouro IPCA e da forma que as pessoas investem nele, né? Em teoria, estava falando um pouco ali com relação à inflação, né? Que a nossa inflação medida pelo IPCA, ela vem marcando aí uma alta, mas olhando o conjunto, né? Conjunto dos itens que compõem o Tesouro IPCA, a alta não é tão elevada, então ela acaba sendo, vamos dizer assim, alguns itens sobem, outros itens descem, e aí ela acaba ficando numa média e que o Tesouro IPCA pudesse ser uma forma de se proteger da inflação, né? E aí eles falando que não é bem isso, né? Que o Tesouro IPCA ele tem a questão da marcação a mercado, né? Conforme o mercado ele vai andando, né? O juro ele vai flutuando, o valor da letra do Tesouro IPCA ele pode cair ou subir juntamente com o rendimento, né? Do juro pré-fixado. Pois bem, então eles falam sobre isso, né, da marcação mercado, e que a marcação mercado no curto prazo ela pode gerar perdas para o investidor ao invés de lucro. E na newsletter, e até numa live que eles fizeram, eu vi, não vi toda a live, mas eu vi ali numa parte que falava do Tesouro IPCA, que eles utilizaram exemplos ali de Tesouro IPCA com vencimento em 2035 e até um pouco maiores ali que tem vencimento em 2050 e 2055. É claro que, por exemplo, você pegando letras de vencimento mais comprido, vencimento mais longo, a volatilidade do mercado vai influenciar de forma mais forte essa letra, né? Mas eles pegaram esses exemplos e falaram ali e contextualizaram na questão da inflação, da proteção e de investimento até de pessoas que investem nessas letras com, vamos dizer assim, objetivo de aposentadoria, né? Então acabam comprando várias vezes essas letras ao decorrer dos anos, pensando em se aposentar e de repente se utilizar dos valores ali no vencimento para poder, vamos dizer assim, curtir a aposentadoria no caso, né? E aí eles falando que, em teoria, isso não seria uma boa ideia devido à perda de oportunidades, né? Você alocando seus recursos nessas letras com vencimento longo, você está deixando de aproveitar, vamos dizer assim, oportunidades no curto prazo. É lógico, falando isso, eles acabam querendo, né, você oferecer os produtos, é uma casa de research, né? Eles vão querer oferecer os produtos para tentar negociar ali, de repente orientar o investidor de uma forma mais eficiente para que ele possa procurar investimentos mais atraentes no curto prazo e aproveitar melhor esses rendimentos e o dinheiro que ele está investindo. Pois bem, o que eu queria falar então nesse episódio do podcast, que em termos o que eles acabaram passando não foi assim, não é vamos dizer assim, a mensagem completa, ou pelo menos a informação completa, no meu ponto de vista. Quando você se utiliza, o Tesouro IPCA ele tem vários vencimentos e ele tem dois tipos de letra, a com juros semestrais e a com juros que não é semestral, é só no vencimento. Ou seja, vamos simplificar os negócios. Você compra a letra para 2055, se você permanecer com a letra até 2055, você vai resgatar o valor investido mais o acréscimo do IPCA do período e dos juros pré-fixados do período. Então, assim, se for 4% ao ano, vai ser de 2020 até 2055, 4% ao ano, mais o IPCA desses períodos também. Isso dá para você fazer na calculadora do próprio Tesouro Direto para saber mais ou menos quanto é que você vai receber, né? A inflação ela vai variar muito de ano para ano, então você não tem como prever, mas bota aí numa média de 2% ao ano, vamos dizer assim. O rendimento não vai ser ruim, ele vai ser interessante. É lógico, se você conseguir acertar uma Magazine Luiza por ano até lá, você vai ter um ganho de patrimonial muito maior. Só que é muito difícil. Então vamos dizer assim, observando a questão de, ok, eu não vou viver de investimentos, mas eu vou fazer uma aplicação em teoria segura e eficiente até minha aposentadoria, o Tesouro IPCA ainda continua sendo interessante. A estratégia não é ruim, só que é lógico, existem coisas melhores, né? Então, vamos agora voltar para o tema ali dos vencimentos. O que acontece? Se você quer se proteger da inflação,
até dá para você usar o Tesouro IPCA, só que você tem que focar nas letras de vencimento curto. Por exemplo, esse ano deixou de ser vendido, né, de ser negociado pelo Tesouro Direto as letras de Tesouro IPCA com vencimento em 2024. 2024 são 4 anos de vencimento. Então, assim, não é muito longo o vencimento. E essa letra em específico, esse ano, ela tem volatilidade, ela teve prejuízos em alguns momentos, mas olhando 2020 como um todo, ela está rendendo positivo, ela está sendo lucrativa e ela está dando um retorno interessante ao investidor. Então, assim, aqueles que compraram 2024, eu acredito que mesmo em pontos piores, assim, momentos mais críticos, ainda estão conseguindo ver algum rendimento, até acima do que a Selic. E a letra de 2026, que agora veio, né, saiu a 2024, entrou a 2026, se eu não me engano, em fevereiro desse ano. Se você pegar de fevereiro, quando ela iniciou, até agora, ela também está no campo positivo. Se eu não me engano, ela está rendendo alguma coisa perto de 2,5% a 3% de rentabilidade. A gente ainda não fechou o ano, se a Selic ficar em 2%, de repente, com uma estabilidade, de repente um pouco mais de melhora da economia e do mercado, essa letra do Tesouro IPCA de 2026 ela pode estar entregando retornos maiores, de repente chegar a 4%, 5% em 2020 ainda. Então, assim, não é uma péssima ideia, vamos dizer assim, você utilizar letras de vencimento menor, de vencimento mais curto, com o intuito de se proteger da inflação. Então, assim, o Tesouro IPCA, lógico, eu acho que é interessante isso. Você pegar e o investidor, eu quero investir um valor que eu vou ter que fazer o resgate amanhã, ou um resgate em 2021, 2022, e vou comprar letras 2055, 2050, não faça isso. Não faça isso porque a volatilidade do mercado ela pode ser tanta, que o teu título em 2021 ou em 2022 pode, de repente, cair pela metade o valor. Que isso já aconteceu, tá? Isso já aconteceu anos atrás, que houve um baque muito forte, né, na questão do juro e do mercado, que aí a letra do Tesouro IPCA com vencimentos longos caíram muito. Aquelas que, quando dá um choque de mercado desse nível, assim, onde tem uma queda ou uma alteração de expectativa muito grande com relação a juro, as letras de curto prazo elas também vão oscilar e podem até trazer prejuízo, mas não vai ser tanto. E a tendência é que o mercado ele se normalize no curto prazo de forma, vamos dizer assim, gradual, não muito. É que nem a pandemia, por exemplo. A pandemia, ela quando o baque da pandemia, que foi em março, se não me engano, ele aconteceu, as letras todas elas oscilaram e começaram a gerar rendimentos muito maiores. Né? As letras do Tesouro IPCA pré-fixadas começaram a oferecer juros muito maiores. E no curto prazo, né, nesse momento, o valor da letra ela depreciou muito, caiu muito. Mas logo depois ela começou a se normalizar, porque, lógico, a tragédia é uma tragédia, né? A pandemia realmente é uma desgraça, mas ela não foi, vamos dizer assim, ela não catalisou um processo muito mais longo de crise. Então, aos poucos, acabou voltando. Hoje a gente ainda vive com vamos dizer assim, letras do Tesouro IPCA em situação pior do que do início do ano, mas não similares ao pico da crise, vamos dizer assim. Então, ela conseguiu voltar. Até por isso que letras de curto prazo do Tesouro IPCA, como as de 2024 e 2026, elas estão rendendo positivo em 2020. Agora, se tu pegar letras ali de 2055, 2050, eu já não vou saber dizer certinho, mas provavelmente se você comprou essa letra antes da crise, é bem provável que você esteja vendo ela se depreciar e perder valor. Mas também, se você permanecer, é aquilo, né? Se você permanecer com essa letra até o final, até 2050, 2055, você vai receber o valor acordado ali junto com o Tesouro Direto. Se você pegou uma taxa, sei lá, de juro pré-fixado 3% mais IPCA, você vai receber isso lá em 2055 ou 2050, aí depende do vencimento da sua letra. Então, assim, para reserva de emergência, você não usa o Tesouro IPCA, você não usa nem o Tesouro IPCA de curto prazo, bota tudo no Tesouro Selic, compra, vamos dizer assim, tem alguns produtos financeiros agora de bancos, que LCI, LCA de 3 meses com mais de 100% do DI, é uma oportunidade, pode ser interessante. Também não acho que é muito interessante quando você coloca valores muito elevados em bancos pequenos, né? Então você tem que sempre, vamos assim, viabilizar e olhar oportunidades, mas
sempre com muito cuidado, cautela em cima de bancos, por mais que tenha fundo garantidor, banco pequeno ainda não é aquela melhor coisa que tem para se investir, né? Então você faz com cautela, de pouquinho em pouquinho, né? Sempre vendo assim uma porcentagem maior no Tesouro Selic ou em fundo DI. Quem investe no Tesouro Selic e que não isento de taxa administrativa também é uma boa para investir. Sempre olhando esses pontos para que você não tenha risco desnecessário na sua carteira. E questão do Tesouro IPCA, dá para investir no curto prazo? Dá. Não é uma péssima ideia, é uma boa ideia até. Só que faça isso também olhando objetivos, né? Objetivos da carteira, do perfil do investidor. E caso for investir em PCA e Tesouro IPCA de longo prazo, de repente até ver um com juro semestral, que você consegue recolher automaticamente de semestre em semestre uma parcela dos juros, ele vem para você e você pode de repente alocar esses valores em outros investimentos. Mas aí faça isso tudo com bastante cautela, tá? É isso aí, pessoal, que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção. Valeu, tchau, tchau.